A paz do Senhor, irmãos. Sou o aspirante Gabriel e quero trazer uma palavra de Deus para as nossas vidas. Fazer uma reflexão do que está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 11 até o versículo 18, que diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vira o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Irmãos, o texto que eu quero abordar, é sobre o bom pastor. Aqui uma afirmação de Jesus, ele fala: eu sou o bom pastor. E nesse texto aqui nós lemos algumas figuras e delas eu quero abordar três: o pastor, o mercenário e a ovelha. Essa profissão de pastor de ovelhas é uma profissão muito antiga. E o Senhor Jesus, ele falava isso baseado no cotidiano daquela época. O cotidiano do pastor de ovelhas. E existiam dois tipos de pastores. O bom pastor, mas também tinha o mau pastor. O bom pastor era aquele que era contratado, aquele que saía com um rebanho e fazia suas viagens em busca de pastos, e fazia suas viagens em busca de água. E ao retornar, ele retornava com todas as suas ovelhas que foram confiadas em suas mãos. Esse era o bom pastor. O mau pastor era aquele que era contratado e também saía com suas ovelhas, saía com aquelas ovelhas sob a sua responsabilidade. Mas, se por algum motivo viesse alguma fera, viesse algum predador e atacasse, ele deixava para trás alguma ovelha para que aquela pudesse ser morta e ele voltava com as restantes. Esse era considerado um mau pastor, porque aquilo que lhe foi confiado, ele não devolveu. Ele não devolveu. Esse era o mau pastor. E a figura do bom pastor é aquele que tratava o rebanho como se fosse seu. Ele cuidava realmente das ovelhas. Se alguma se machucasse, ele ia lá e tratava as suas feridas. Ele ficava acompanhando o rebanho, olhando se alguma talvez ficasse para trás. Ele a chamava e esperava para que todo o rebanho estivesse junto e protegido. E ele conduzia as ovelhas, levava as ovelhas, observando, escolhendo pasto, olhando uma água boa para que ela pudesse beber, protegendo e guardando de todo mal. O mau pastor, ele não se preocupava com isso. Ele estava apenas interessado no que iria receber. Ele não se comprometia com as ovelhas. E o Senhor Jesus, ele vai fazer essa comparação entre o bom pastor, entre o mau pastor, que é o mercenário, e as ovelhas. Deus, ele nos chama de ovelha. No livro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 5, Deus diz: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei
repousar. Irmãos, o Senhor nos compara a ovelhas. Mas por que Ele nos compara às ovelhas? Ele nos compara, irmãos, porque é a forma que Deus olha para as nossas vidas é de uma forma amorosa, de uma forma cuidadosa. E assim como um pastor cuidava das suas ovelhas, assim é a vontade de Deus em cuidar das nossas vidas. As ovelhas, elas apresentam algumas características. A ovelha, ela é dócil, mansa. A ovelha, ela não tem uma boa visão. Talvez ao avistar algum campo, aos seus olhos podem parecer bom, mas ali naquele campo pode ter ervas daninhas, ervas venenosas, que irá lhe fazer mal. O bom pastor, ele tem esse cuidado de olhar os campos, observar se ali há segurança, observar se ali não tem nada que a ovelha possa comer e fazer mal. E se ele achar que é um lugar bom, ele leva a ovelha. A ovelha, ela é um pouco assustada por não saber se defender bem. Então, o bom pastor, ele sempre procurava umas águas tranquilas, onde pudesse levar a ovelha para que pudesse estar ali bebendo água. A ovelha, ela é muito dependente do pastor. Muitas delas, ao caírem, não conseguem se levantar sozinho. Precisa do auxílio do pastor, de estar ali pegando e levantando e conduzindo na caminhada. A ovelha, ela tem algumas características também bem interessantes. Que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. E a ovelha, ela também é muito inteligente. São algumas características da ovelha. E Jesus, ele faz essa afirmação: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Irmãos, porque na nossa vida, irmão, no nosso dia a dia, nós às vezes escutamos muitas pessoas. Às vezes damos atenção para muitas pessoas. Ouvimos muitas vozes, muitos conselhos. Mas a quem nós vamos seguir? A quem nós vamos dar o nosso ouvido? Ao bom pastor? Ou ao mau pastor? Ou mercenário? O mercenário, irmãos, ele não tem responsabilidade alguma com a ovelha. O mercenário, a forma de conduzir é diferente. Porque ele não conduz a ovelha, mas ele induz a ovelha. Como? Nos seus conselhos. Quantas vezes ouvimos conselhos de pessoas erradas que não têm responsabilidade nenhuma nas nossas vidas? Assim como um mercenário que, quando vem um predador que vem para poder pegar a ovelha e ele a abandona, muitas vezes são essas pessoas a qual nós damos ouvidos, escutamos esses conselhos, mas quando dá errado, ficamos abandonados. E essas pessoas dizem: não, você fez porque você quis. A vida é sua. Eu apenas disse. Nos deixa desamparado. Mas o bom pastor não. O bom pastor, diferente, ele conduz. A condução, irmãos, é aquele que vai na frente. A condução é aquele que vai observando o caminho. Ele não coloca a ovelha na frente, não. Ele vai na frente. É interessante, irmãos, que na Judéia, o tipo de terreno era um terreno com muita pedra e um terreno com montanhas e vales. E o bom pastor, ele vai na frente.
carregando consigo um cajado, carregando consigo também azeite. E ele vai levando aquele cajado e ele vai andando, apoiando o cajado no chão, olhando as pedras, se as pedras estão firmes, olhando para ver se não tem buraco, olhando os caminhos mais fáceis, e ele vai conduzindo as ovelhas conforme o seu caminhar, num lugar seguro, conduzindo as ovelhas aonde elas tenham segurança, não tenham medo. E as ovelhas vão seguindo os passos do seu pastor. E ele vai observando o caminho, observando para ver se não tem algum predador por ali, porque ele quer proteger todas as suas ovelhas, todo aquele rebanho que foi confiado em suas mãos, ele quer proteger e levar em segurança. Ele observa os pastos e vê. O mercenário ele não tem essa responsabilidade. Não tem. Ele observa e fala, não, aqui pode ser, tá bom. E para a ovelha. E a ovelha, por não ter uma boa visão, avista e fala, não, parece bom, aqui que eu vou ficar. Mas o bom pastor não. O bom pastor não. Ele tem cuidado. Ele quer dar proteção. E mesmo que esteja um pasto verde, um pasto atraente, se ele olhar, observar, achar que ali não é um lugar seguro, ele bate ali com o seu cajado no chão, fazendo barulho, e chama as suas ovelhas, e elas a seguem. E ele vai procurar um lugar melhor, onde possa colocar as ovelhas para se alimentar. O bom pastor, ele tem um cuidado tremendo com as suas ovelhas. Jesus, ele faz essa afirmação, eu sou o bom pastor. Irmãos, e na nossa vida, é como se fosse a caminhada que o bom pastor fazia na Judéia. Um terreno onde existem muitas pedras, um terreno irregular, um terreno onde tem montanhas, um terreno onde tem vales. Um terreno, irmãos, que estamos expostos a muitos perigos. Assim como aquelas ovelhas estavam, assim somos nós. Mas Jesus, ele fala para nós, eu sou o bom pastor. Jesus, ele quer conduzir as nossas vidas. Jesus, ele quer levar, direcionar as nossas vidas. Mas para isso nós precisamos ouvir a sua voz, reconhecer a sua voz e atender ao seu chamado. Irmãos, Jesus, ele não prometeu para nós facilidade alguma, mas ele prometeu para as nossas vidas segurança. Ele prometeu para nós que ele estaria conosco. Não era fácil para aquele pastor ir conduzindo aquele rebanho, caminhando por pedras, caminhando por terrenos irregulares. Não era fácil. Mas ali as ovelhas se sentiam seguras, porque estavam sendo guiadas por um bom pastor. Muitas vezes, nessas caminhadas à procura de um bom pasto, o pastor tinha que parar em algum lugar para passar a noite. E esse lugar que o pastor parava com o seu rebanho se chama aprisco. E era um lugar, algumas vezes, suas marias redondos, feitos de pedras, onde só tinha uma entrada, uma porta. E ali, naquele lugar, o pastor se parava diante da porta. E o rebanho ia entrando de uma em uma. E ele ali olhava para cada ovelha, reparava como estava cada ovelha, e se alguma estivesse com algum carrapicho, ele ia lá e tirava. Se alguma tivesse com alguma ferida, ele derramava o azeite. E assim ele olhando, observando cada ovelha. Muitas vezes, irmãos, na nossa vida, na nossa caminhada cristã, ou na nossa caminhada diária,
carregamos em nossas vidas muitos carrapichos, muitas coisas que incomodam. Temos na nossa vida muitas feridas. Mas quando nós quando nós deixamos ser conduzido pelo bom pastor, ele vai nos tratando. Ele tira aquelas coisas que nos incomodam, ele tira aqueles carrapichos. Se tiver alguma ferida, alguma coisa que aconteceu nessa caminhada, ele vai derramar sobre nossas vidas do teu óleo, a tua unção, e vai nos tratar e vai nos curar. Ele é o bom pastor. E é interessante, irmãos, que ele colocava as ovelhas naquele aprisco, naquele lugar seguro. E muitas vezes, outros pastores também chegavam até o aprisco e colocavam junto o seu rebanho. E no passar da noite, da madrugada, eles faziam vigília. Se o pastor estivesse sozinho, ele ficava vigiando sozinho, a noite toda, para que nenhum predador viesse e apanhasse alguma das suas ovelhas. Mas se tivesse outros, eles faziam um revezamento, cuidando das ovelhas. E quando chegava no amanhecer, estava ali um rebanho, 2, 3 misturados. Mas o pastor, quando ele parava ali na porta do aprisco, e ele começava a chamar as ovelhas, as suas ovelhas, e elas ouviam a voz do seu pastor, identificavam e saía. E saía somente as suas ovelhas, porque elas conhecem a voz do seu pastor. Jesus, ele falou, eu sou o bom pastor. E nós precisamos ouvir a voz do nosso pastor. Nós precisamos escutar a voz do nosso bom pastor. Entender e conhecer aquilo que ele fala conosco. O bom pastor, ele quer cuidar de nossas vidas. O bom pastor, ele vai zelar por nossas vidas. Jesus, ele fala essa afirmação, eu sou o bom pastor. E ele fala que essa afirmação, eu sou o bom pastor, porque eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Olha só, irmão, que coisa maravilhosa. Em quem nós podemos confiar a tal ponto? Em quem nós podemos escutar e ouvir os seus conselhos a tal ponto? A ovelha que era guiada pelo bom pastor, ela tinha essa certeza que poderia confiar plenamente no bom pastor, porque ele daria sua vida por ela, porque ele era o bom pastor. Aquele pastor que saía com as ovelhas e voltava novamente com todas as suas ovelhas, era considerado um bom pastor, e era uma questão de honra. Eu sou bom pastor, porque todas as ovelhas foram confiadas em minhas mãos. Eu levei, cuidei, tratei e retornei com todas em segurança. Esse era considerado bom pastor, e Jesus fala, não, eu sou o bom pastor, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ele não permite que as ovelhas fiquem em embaraço, não permite que as ovelhas fiquem, irmãos, em pecado. O mercenário é aquele que vai induzir, e no momento de perigo ele vai fugir. No momento que a ovelha estiver em momentos delicados, em momentos de carência, em momentos que ela precisa da segurança do bom pastor, ele vai fugir. Mas o bom pastor, Jesus, não. Ele vai ficar. E ele vai cuidar. E ele vai livrar. E se preciso for, ele vai entregar a sua vida pelas ovelhas. Ele diz, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida. Irmãos, como não ouvir a voz de Jesus? Irmãos, como não seguir os passos de Jesus? Uma certeza nós temos, que Ele não vai nos desamparar. Pode ser a caminhada mais difícil, pode ser o terreno mais difícil que nós estaremos andando, pode ser a circunstância mais difícil que estaremos enfrentando,
Mas quando nós estamos andando nos passos, seguindo os passos do bom pastor, Ele estará conosco, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo o mal. Ele é o bom pastor. A única coisa que nós precisamos fazer é ouvir a sua voz, entender o que Ele está falando, entender os seus conselhos e continuar seguindo. Muitas vezes nós olhamos, irmão, determinadas coisas e falamos, poxa, isso é bom, olha só aquele pasto, é para mim, é bênção para mim. Mas se o bom pastor falou, não, vamos caminhar mais um pouco, vamos caminhar mais um pouco. Muitas vezes, irmãos, queremos coisas para agora. Falamos, eu estou com sede, eu preciso parar. Mas o bom pastor, quando olha para a água e vê que é uma água muito agitada, fala, não, aqui não é um bom lugar. Segure um pouco mais essa sede, continue firme, ande mais um pouco, que eu tenho o melhor para você. Olhamos, irmãos, para determinados, irmãos, lugares. Falamos, poxa, aqui é um lugar de bênção, aqui é onde eu devo ficar. Olha só que pasto verdejante. Mas o bom pastor olha e fala, não, você não está enxergando bem. Isso pode te matar, isso pode te desviar do caminho. Você ali, indo em determinados lugares, pode estar sendo uma presa fácil para os predadores. Vamos continuar. Segura um pouco. Segura um pouco. Eu sei que talvez possa estar com fome, pode estar com sede, possa estar cansado, mas espere mais um pouquinho. Continue andando, seguindo o bom pastor, porque ele tem coisas boas, coisas melhores para nós. Jesus, ele é o nosso bom pastor. Quem entregaria vida por nós? Quem daria sua vida por nós? Mesmo no erro, mesmo no pecado. Talvez ovelhas que mesmo estejam algumas vezes dando um trabalho maior para o pastor. No momento que estão ali seguindo, se desviam um pouco do caminho. Mas esse bom pastor, ele volta, pega e conduz novamente. Talvez outros se afastem a ponto de ficar num lugar onde possa ser atacado por algum predador. O bom pastor, ele vai colocar os outros em segurança e vai atrás. E se preciso for, ele dará a sua vida para resgatar essa ovelha. Jesus, ele é o bom pastor. Jesus, ele é aquele que deu a vida por nós. Jesus é aquele que se entregou por nós, mesmo sem merecer. Ele fez porque ele é o bom pastor. E ele fala, o Pai me ama por causa disso. Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor porque eu dou a minha vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Irmãos, quando Davi ele escreve o Salmo 23, ele escreve aquilo com uma propriedade tremenda. Porque ele foi um pastor de ovelhas. Ele sabia o que era ser um bom pastor. Muitas vezes nós falamos esse salmo, o versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas será que nós temos essa consciência do que é um bom pastor? Através dessa rápida explanação sobre pastor, onde você tem uma consciência melhor, será que você pode declarar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Davi, ele faz essa afirmação porque ele foi um pastor de ovelha. E ele defendia muito bem as ovelhas do seu pai, que era confiada. Ele enfrentou um urso por uma ovelha. Enfrentou um leão por uma ovelha. Para o pastor, apenas uma ovelha. Para o mercenário, não tem importância eu perder uma. Mas para o bom pastor, não pode perder nenhuma.
Ah, essa está doente, não tem importância, eu vou deixar para trás. Não, o bom pastor ele não deixa. Essa está ferida, eu vou deixar para trás. Não, o bom pastor não deixa. É uma questão de honra. Ele é o bom pastor. Nas mãos dele nenhuma ovelha pode se perder. Porque ele nos ama. Independente de como está a nossa vida, ele nos ama. Independente se nós temos sido uma ovelha, irmãos, rebelde, uma ovelha que não tem ouvido, dado ouvido à sua voz, uma ovelha que temos entrado em lugares perigosos, ele nos ama. E se preciso for, ele dá a sua vida para nos resgatar. Esse é o bom pastor. Esse é o bom pastor. E o Davi, ele escreve esse salmo, ele fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E ele começa a descrever. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ele fala isso porque Davi, ele foi um bom pastor. Davi, ele sabia como é que o pastor, um bom pastor, tratava das suas ovelhas. E assim como o Senhor falou lá em Ezequiel, capítulo 34, versículo 5, falando que eu apacentarei as minhas ovelhas e eu serei o pastor. Davi aqui, bem antes, muito antes, Davi fala: o Senhor é o meu pastor. Eu quero que o Senhor conduza a minha vida. Eu não quero fazer as coisas por mim mesmo, mas eu quero colocar a minha vida inteiramente na mão do bom pastor. Nele eu sei que eu posso confiar, porque eu sei que ele vai preparar coisas boas, coisas grandes para mim. Talvez eu possa estar nesse momento passando por alguma dificuldade, mas eu vou esperar e confiar, porque a hora que o pastor parar, a hora que o pastor disser é aqui, ali será o local da minha bênção e ela será completa. A única coisa que eu preciso fazer é confiar no Senhor. A única coisa que eu preciso fazer é esperar no Senhor. A única coisa que eu preciso fazer é entregar minha vida totalmente na mão do bom pastor. Cristo, Ele é o nosso bom pastor. Que o Senhor venha estar abençoando as nossas vidas. E que o Espírito Santo de Deus venha falar profundamente aos nossos corações. E que nós possamos colocar a nossa vida inteiramente na mão do nosso Senhor Jesus Cristo, o bom pastor. Eu quero orar nesta hora por nossas vidas. Pai querido, Deus amado, te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra. Tu, Senhor, que é o Deus que sabe de todas as coisas e todo o controle, Pai, do mundo, Senhor, está em Tuas mãos. Senhor, dá-nos, Senhor, mais fé. Dá-nos, Senhor, mais fé, Senhor. Precisamos, ó Deus, de fé, Senhor. E de colocar, Senhor, nossas vidas, Senhor, inteiramente nas Tuas mãos, Pai. Pois o Senhor é o bom pastor, Senhor. E o Senhor vai preparar para nós, Senhor, lugares de descanso. O Senhor vai preparar para nós, Senhor, alimentos, meu Pai, Senhor, que vá, Senhor, satisfazer-nos totalmente. Vai preparar para nós, Senhor, águas, Senhor, puras, Senhor, que vai nos purificar. O Senhor é aquele, meu Pai, que vai, Senhor, tratar, meu Pai, das nossas vidas, tratar, meu Pai, de nossas feridas. Vai, Senhor, limpar, meu Pai, nos limpar, meu Pai, tirando todos os carrapichos, Pai. Pois o Senhor é bom pastor, Senhor. Deus, ajuda-nos, Pai. Ah, Senhor, ouvir a Tua voz
e obedecer, a andar, Senhor, nos teus caminhos, a te seguir, Senhor, a não olhar, ó Deus, para os lados, Senhor, mas olhar somente para ti, Senhor, pois o Senhor é o bom pastor, Pai. Senhor, que o Senhor venha estar fortalecendo, Pai, as nossas vidas, Senhor. Através, Senhor, dessa palavra, Senhor, que o Senhor venha nos sustentar, meu Pai, em saber, meu Pai, que há momentos difíceis, há, Senhor, caminhadas, meu Pai, que são difíceis, Senhor, mas o Senhor estando conosco, haverá um lugar de refrigério, Pai, de descanso, Senhor, de paz e de segurança, Pai, pois o Senhor é o nosso bom pastor, Pai. Que o Senhor fale, Pai, profundamente, Senhor, na vida de cada um, Pai. E que neste momento possam se sentir, ó Deus, abraçadas por Ti, meu Pai. Guardadas por Ti, Senhor. E com uma fé firme, Pai, em Ti, Senhor. Sabendo que o Senhor cuida das nossas vidas. Pai, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.